Olá, meu nome é Juliana Garcia, eu sou do site Pedagogia para Concurseiros e nós iniciamos neste momento o último dia da Semana de Estudos Pedagógicos. Hoje eu quero começar agradecendo a você que assistiu todos os dias o nosso conteúdo e que também nos ajudou compartilhando, comentando, mandando mensagens de apoio. Esse evento ele foi feito para você. Também quero agradecer a Érica, que além de ter encaminhado os vídeos, nos ajudou na divulgação do evento. Quero agradecer o Murilo da Murismor TV, o Malk e a Gabriela da empresa Bima e também o Leandro da Lejum Games. E quero agradecer especialmente aos nossos colegas pedagogos que aceitaram o convite para criar todo o conteúdo que nós vimos durante essa semana. Sem o apoio dessas pessoas, a realização deste evento seria impossível. Hoje nós abordaremos alguns temas que são especificamente para concurseiros que já estão estudando há algum tempo. Apesar das dicas serem direcionadas a esse público, mesmo você que acabou de começar a estudar, é importante que você veja essas dicas para ter uma ideia do caminho que você vai percorrer. O conteúdo hoje ele não será realizado por mim, ele foi criado e estruturado pelo Thiago. Eu agradeço imensamente o carinho e a dedicação que ele teve nesse projeto e eu tenho certeza que as dicas dele serão muito importantes para a sua preparação. Antes do Thiago começar a falar, eu vou então só comentar quais são os tópicos que ele vai tratar com você. No tópico número 1, o Thiago vai te mostrar qual é o procedimento que ele utilizava na preparação pós-edital, quando ele vai definir quais são os conteúdos que ele dará mais enfoque. Essas dicas são bem importantes e apesar de ser um procedimento um pouco complexo, é importante que você veja qual é o raciocínio que o Thiago tem ao estruturar esse conteúdo que ele vai se preparar. No segundo tópico, ele vai entrar num tema um pouco polêmico, isso porque algumas pessoas indicam nos grupos de concurso a utilização de medicamento ou mesmo de energéticos para os estudos ou para conseguir estudar mais tempo durante o dia. Mas o Thiago vem trazer para você uma opção muito mais saudável, uma dica que ele recebeu e que foi útil para ele. No tópico, ele vai falar para você de uma dica muito importante para confirmar aquela informação de que os estudos para concurso é diferente dos estudos na graduação. Nós educadores somos formados para ter um pensamento crítico, mas em alguns momentos, principalmente na prova dissertativa, isso pode ser uma má ideia, mas o Thiago vai te mostrar de forma muito assertiva qual é o raciocínio que você tem que ter na hora da prova. Por fim, o Thiago vai dar uma super dica, mas essa será uma surpresa para você, e no fim você terá uma mensagem que os pedagogos prepararam especialmente para você. É uma mensagem final, você vai gostar muito de ver o que eles têm a dizer. A minha participação, ela acaba aqui. Eu quero agradecer a sua presença e dizer que foi um prazer. Fico esperando você aí então no site e também no nosso canal do YouTube, que a partir da semana que vem terá vídeos semanais. Agora fique com o Thiago e tenha uma boa aula. De melhorar esse planejamento dos estudos eram dois: saber quais os conteúdos que eu deveria priorizar nos meus estudos. Eu estou falando aqui de conhecimentos pedagógicos específicos, e havia condição de eu eliminar ou diminuir a importância de outros assuntos, de outros conteúdos, né? Porque, bom, aí como que eu fazia? Eu saía o edital na praça. Depois que eu decidia que eu queria fazer aquele concurso, que era interessante trabalhar, que eu desejava trabalhar naquele órgão, naquele cargo, eu já pegava o edital e colocava ele numa tabela. E a primeira parte dessa análise era uma análise quantitativa. Eu queria ver quantas questões em provas anteriores para o cargo de pedagogo aquela banca costumava cobrar de cada assunto, tá? Então, uma primeira análise era quantitativa. Eu procurava pegar provas anteriores, porque na prova mesmo eu queria saber quantas questões a banca cobrava em cada assunto. Então, eu pegava a prova anterior e fazia a distribuição lá. Tá? Depois eu pegava uma segunda prova, ou quantas provas tivesse. Quanto mais provas, é óbvio, melhor. Você vai ter uma média, mais exatidão nessa análise, tá? Porque assim, parece lógico, mas se tem 20 tópicos e são 40 questões de conhecimentos específicos, se fosse a divisão equilibrada, seriam 2 questões por cada assunto, só que isso não acontece. Aí a banca lá, eu via na prova como tinha cobrado 4 questões da LDB, 3 questões de Plano Nacional de Educação, cobrava umas 4 questões de ECA e cobrava bastante questões de didática, digamos. O que ia acontecer? Alguns conteúdos não iam ser cobrados ou iam ser cobrados com uma questão apenas, tá? Então esse era o meu objetivo,
priorizar alguns conteúdos e ver se eu tinha condição de eliminar ou excluir do meu processo de estudo outros assuntos. Porque o universo de conteúdos é muito grande, tanto específico quanto na parte básica. O edital está na praça, você tem 1 mês e meio, 2 meses para estudar, e se você quiser estudar tudo. No meu caso, eu preciso estar revendo, eu preciso estar fazendo revisões sistemáticas, porque a minha memória ela não é tão boa. Então, eu conheço o meu processo de aprendizagem, você tem que conhecer o seu. Feito essa parte quantitativa, eu pegava a tabela, reordenava ela pela ordem decrescente da quantidade de questões e passava para uma análise qualitativa do edital, da banca e das provas anteriores. O que eu queria saber, qual era o objetivo nessa fase? Era saber qual era a opção político e ideológica da banca, ou seja, dos organizadores, dos examinadores que constroem as questões daquela banca. Tá? Porque se ela era uma banca que tinha uma postura mais progressista, mais crítica ou mais tradicional, se costumava utilizar os livros e os teóricos clássicos ou se utilizava os autores e os pesquisadores que são mais atuais, né? Já dava para ter uma noção. Se a banca era uma banca mais freiriana, então eu partia para os autores mais nessa linha progressista, nessa linha freiriana. Em planejamento, por exemplo, eu não ia ler Celso Vasconcelos, eu ia ler Danilo Gandin e por aí vai. Essa filiação dos examinadores da banca, essa opção pedagógica é muito importante você tentar perceber. Isso ajudava bastante porque antes de eu começar a fazer isso, eu chegava na metade do processo de estudo e ficava ali em dúvida se eu estava estudando certo, como ficava, parece que no escuro, sabe? Depois que eu comecei a organizar o meu estudo dessa forma, melhorou, porque depois eu só me preocupava basicamente com estudar, eu não tinha que fazer grandes buscas de material, eu tinha que consumi-los e aprendê-los. Então, depois disso, era só estudar, né? Que me ajudou foi o Pó de Guaraná. Eu peguei ele numa dica do professor Bruno Fracalose, do Ponto dos Concursos, e realmente ele aumentou o meu tempo e a minha concentração, principalmente porque já era pouco, principalmente nas madrugadas. Umas 2 vezes durante os dias de semana, o que eu fazia? Eu levantava umas 2 horas da manhã, ia direto para a cozinha, fazia uma vitamina com pó de Guaraná, depois ia no banheiro, tomava, depois ia no banheiro, escovava os dentes, lavava o rosto, fazia o meu chimarrão, meu companheiro de estudos de todas as horas, quando eu sentava na frente do computador, dos materiais de estudo, dos PDF ali, eu já estava completamente ligado, muito antenado. Eu conseguia estudar tipo umas 2h30 da manhã até as 5h30, 6 horas, a hora de sair do trabalho. E nos finais de semana, dependendo da proximidade da prova, eu também fazia isso. Levantava 2h30, 3 horas da madrugada, tomava o pó de Guaraná e ia estudando. Aí no sábado e no domingo ia até meio-dia, de tarde dava uma descansada e de noite, às vezes nos finais de semana anteriores às provas, eu tomava pó de Guaraná de novo lá de tarde, estudava um pouco de noite no domingo. Para mim o tempo é muito importante, né, de estudo. Se eu me preparar pouco, o meu resultado vai ser bem ruim. Se eu me preparar mais ou menos, eu posso ir para a prova e eu não vou conseguir uma aprovação nem perto do número de vagas. Aí algumas pessoas acham, a pessoa é inteligente, a pessoa tem sorte. Bom, para mim, sorte eu não tenho e a inteligência, se eu não acumulo muito conhecimento de um concurso para o outro, eu preciso rever e eu preciso estudar de novo. Dica que eu gostaria de deixar aqui com vocês é assim, quem é da área de educação geralmente tem uma tendência a ser uma pessoa mais crítica, uma pessoa politizada, e isso para mim no início era um problema, porque eu me envolvia com as questões, eu criava casos, eu ficava, digamos assim, criticando a questão. E depois, infelizmente, no universo dos concursos você não pode ser crítico. O examinador pediu um posicionamento e você tem que dar o que ele pediu. Você tem que descobrir o que ele quer, dar a resposta certa e dar, né? Então, infelizmente, no universo dos concursos não dá pra gente ser crítico. Tem que tentar não se envolver com as questões, não criar caso com as questões, descobrir o que eles querem e acertar o item. Porque começa a importância dele com a questão dos recursos. Hoje em dia, 1, 2 vagas, a concorrência é muito alta, você não pode se dar ao luxo de não recursar.
né? E você tem que ver se é um erro de interpretação das questões que você errou, depois que passar aquela raiva inicial que você corrige o gabarito e não consegue e fica com raiva por ter errado, ou se é uma falta de conhecimento teu sobre aquele assunto. Quando era falta de conhecimento, eu ia registrando aqueles conteúdos que eu errei por desconhecer e sempre ficava olhando nos próximos concursos. Se aquele conteúdo aparecia, eu colocava ele na ordem de prioridade ali para estudá-lo logo e ficar atento a ele, porque ele tinha grande chance de cair de novo e eu queria acertar da próxima vez, né? Então, e uma outra questão que você aprende nesse processo de construir recurso, você já está aprendendo ali, você vai olhar de novo, você contrasta o que você sabia com o que a banca trouxe, é importante também, mas também pela questão de pontuação. Eu já entrei nas vagas do edital e já saí, já perdi vaga de concurso por conta de recursos, então não deixe de recursar, beleza? Bom, pessoal, para fechar, que o vídeo já está ficando grande, eu gostaria de deixar duas mensagens finais. Uma é que, assim, o sofrimento e nessa fase de estudo para concurso, ele faz parte, mas ele é temporário, porque depois realmente passa, você vai poder curtir mais momentos com a sua família, com as outras pessoas, ler as coisas que você gosta, fazer as coisas que você gosta. Então, faz parte esse sofrimento, mas ele é temporário. Depois que passar, fica tudo tranquilo. E a segunda questão é que eu creio que o nosso cargo, a nossa área de atuação no serviço público é muito propício, sabe? Os pedagogos que estão entrando nos órgãos, que entraram nos órgãos, têm correspondido, os dirigentes dessas instituições têm gostado, no geral, do trabalho do pessoal. E a tendência é que esses órgãos que já têm pedagogos acabem aumentando o número de vagas, os que não têm acabem trazendo. A educação à distância e a educação continuada está crescendo nessa nossa área. Então, desde do Poder Judiciário, o pedagogo, desde o STF, o STJ, os tribunais de justiça estaduais, nesses órgãos o pedagogo pode atuar tanto nas escolas desses órgãos para fazer a capacitação dos servidores, dos magistrados e dos membros, quanto nos processos que envolvem criança, adolescente e educação, os ministérios públicos também, o MPU, nos ministérios públicos dos estados, também trabalhando com a educação continuada e nos processos de criança, adolescente e educação, no âmbito do legislativo, desde a Câmara e do Senado, que é o filé mignon aí que todo mundo gostaria de atuar, mas também nas assembleias estaduais e algumas câmaras municipais, principalmente das capitais. O pedagogo ele pode atuar como consultor ou analista legislativo, trabalhando ali nas comissões de educação, cultura e desporto desses órgãos. Os tribunais de contas, TCU e os tribunais de contas estaduais também têm contratado pedagogos aí para trabalhar nas suas escolas ou para trabalhar como auditor de controle externo nos processos que envolvem verbas educacionais, além aí do Poder Executivo todo, os ministérios, os institutos tipo INSS e IBGE. Então, a tendência é que a gente consiga cada vez mais espaço e que o nosso trabalho seja relevante no serviço público. Continue os estudos e até uma próxima. Então, pessoal, a minha mensagem final, na verdade, é uma grande torcida para que vocês possam conquistar aí com mais brevidade possível esse cargo. Alertá-los quanto a essas dificuldades que vão surgir ao longo do caminho e não desistam aí, que vocês não desistam no primeiro deslize, porque eles são previsíveis, eles vão ocorrer, infelizmente, faz parte aí dessa caminhada. Gostaria de agradecê-los por ouvirem um pouco da minha história e agradecer também a equipe do Pedagogia para Concurseiros pelo convite, pela consideração. Muito obrigado aí a todos e boa sorte. E a dica é não desistir em nada, tá? E tentar continuar estudando, que uma hora você vai obter êxito. Eu não acredito que o concurso de fato seja sorte. Eu acho que é realmente a quantidade de conhecimento que você tem, a quantidade de questões que você faz, né? A questão também no dia da prova você estar bem emocionalmente, né? Além do conhecimento, você tem que estar bem emocionalmente, senão acaba que você se perde por causa do horário. Você saber administrar isso faz toda a diferença no dia da prova. Claro que com o conhecimento prévio que você tem, né? A sua rotina de estudo vai fazer uma grande diferença aí.
Bom, finalizando, gente, a mensagem que eu deixo para os nossos pedagogos e pedagogas que estão iniciando a vida profissional e querem o serviço público é: foco nos seus estudos. Por favor, não atire para todos os lados. Foque em a área de educação. Se você gosta do ambiente não escolar, foque em autarquias, foque em tribunais de contas do Estado, foque em órgãos dos executivos. Se você gosta da educação básica, foque em secretarias de educação, sejam estaduais ou municipais. Tenham foco, eu desejo sucesso a todos e lembrem-se, a forma do sucesso para aprovação em um concurso é realmente determinação, disciplina e objetividade nos estudos. Espero que tenha contribuído com todos e com todas, que esse momento de partilhar as experiências sejam sido produtivos para todos e que todos alcancem sucesso nas suas vidas profissionais. Muito obrigado e até mais. Bom, eu queria agradecer primeiramente o convite, fiquei muito lisonjeada, espero que a minha história, que eu nem acho tão espetacular assim, ela consiga inspirar as pessoas. Para quem está começando a estudar ou já está estudando há algum tempo, eu desejo toda a força, toda a dedicação desse mundo, sorte também, porque tem que ter uma pitada de sorte, mas quanto mais você estuda, mais sorte você tem. E não desista, só não passa quem desiste. Isso é uma frase clássica que eu ouvia nos cursinhos e é uma verdade absoluta, porque se você for a fundo no seu sonho, você vai conquistar, isso é fato. E a questão de passar em concurso depende exclusivamente de você. Uma mensagem que eu deixo é que busque o que está tendo dificuldade a cada prova, vá atrás, veja o que você errou, se está faltando concentração, se falta um pouco mais de estudo. Acho que entender o jeito que você aprende também, né? No caso dos pedagogos, a gente trabalha com isso, então se conhecer e saber como que a gente aprende é muito importante. Queria desejar muita sorte realmente, sucesso e força nessa caminhada, porque todo mundo passa persistindo. Beijo grande, obrigada!